Iniciamos aqui um podcast aqui do Conselho Federal dos Educadores e Pedagogos. Hoje eu tenho a honra de receber aqui comigo a doutora Fernanda, que é presidente do Conselho Estadual de São Paulo, representa o Conselho Regional do Estado de São Paulo pelo Conselho Federal. Está aqui também ao meu lado aqui o professor Leovini, que é o professor Leopoldino Vieira Neto, presidente do Conselho Estadual de Espírito Santo. Também aqui estamos aqui com a Maísa, que é a pessoa que atende diretamente todos os associados do Conselho, e também a Marina, que trabalha no Conselho também na parte administrativa, no setor interno. Tivemos um evento aí, nós vamos bater um papo aqui, né? Vamos abrir uma roda de conversa aqui, de bate-papo, porque participamos do 17º Congresso aí da Educacional aí, e eu achei legal. E vamos ver aqui o que vocês acharam aí. Quem pode começar falando aí? Eu. Então vamos lá. O que o senhor achou do evento? O congresso foi um momento ímpar, na qual participamos e trocamos muitas experiências. Tivemos um relacionamento muito bom com o público, eram professores, diretores, pessoas ligadas à comunidade educacional, muito bom. E em determinado momento nós falamos das atribuições do Conselho, o que o Conselho faz e a função primordial do Conselho, que não é intermediar salário, mas sim a qualificação profissional. Então foi muito bom. Eu não sei o que vocês pensam, mas para mim foi excelente. O que a doutora Fernanda achou do evento? Além dessa possibilidade, né, de nós passarmos para as pessoas ali presentes sobre o Conselho, também tivemos a oportunidade de aprendizagem, né? Foi um momento em que nós, profissionais da educação, pudemos aprender ali, tivemos várias palestras, né? E atualizar, né? Que essa é uma das funções também do Conselho, atualização, né, dos nossos profissionais, porque como educadores nós devemos estar em constante aprendizagem. Você acha que, meu ponto de vista, a palestra foi uma palestra bem instrutiva ou foi uma palestra constante, uma palestra serena que mostrou para construir, ou ela foi uma motivacional, ou ela foi... qual é o seu pensamento com relação a essas palestras? Então, doutor, depende, porque nós participamos de várias palestras e cada palestrante tinha um perfil. Tinha o perfil motivacional, tinha o perfil professor mesmo, né, que nos chamava de alunos, falava, alunos, agora vamos aprender, né? E também tinha aqueles, né, que não demonstraram tanta empolgação, mas de alguma forma estavam ali instruindo. Então a educação é isso. Doutora, eu acho que não estava só instruindo, ele estava ministrando um treinamento. Isso. Porque nós tivemos alguns palestrantes que ministraram treinamentos. Exato. Eles não fizeram palestras. Então, para um grupo de 800, 1.000, até 1.200 pessoas, quando a pessoa vai ministrar um treinamento para um grupo tão grande assim, há uma certa defasagem com relação à informação, à mensagem. Ou seja, a mensagem... Uns captam bem, outros já ficam... Isso aí. O evento em si exige uma outra performance, né? Isso, de palestra. Talvez a palestra foco palestra com aquela finalidade isso altera um pouco. Maísa, o que você achou? Você que foi uma das pessoas assim que se preocupou desde o início com o que nós vamos fazer, como vamos fazer, qual imagem mandar, o que nós vamos enviar, como nós vamos fazer isso. O que você achou? Foi um evento muito importante para o conhecimento do Cefep, né? A expansão de todo mundo conhecer nível Brasil. Ele já é conhecido pelo Brasil, mas assim, agora foi mais educadores, mantenedores, coordenadores das escolas privadas de São Paulo. Não só de São Paulo, tinha de todo o estado do Brasil. Tinha pessoas da Bahia, do Rio de Janeiro, Minas, que a gente também tivemos contatos, Pernambuco, que a gente
tivemos contato. Goiás, teve aquela senhora de Goiás Também. que se interessou, inclusive, doutor, em abrir e capitanear um Cefet lá em Goiás. Que legal. Mariana, deixa eu te fazer uma pergunta. E aí, como é que foi lá a experiência em você receber essas pessoas? Como é que você conseguiu transmitir o conselho para as pessoas que você atendeu lá? Foi uma experiência única para mim, e o que eu achei interessante foi o quanto eles entenderam aquilo que a gente conseguiu passar, no sentido da importância de apoiá-los, né? A importância de discipliná-los e trazer a eles a credibilidade em dar a voz, porque um educador, ele ensina, mas ele também precisa ser ensinado, não é porque ele já tem uma carreira sólida que parou ali. Então eu tentei não, acredito que eu tenha conseguido mostrar que a carreira deles não parava ali, que o fato de ensinar também precisa ser também aprendido por eles diante do conselho. Então eu quis mostrar para eles o quão isso é importante, e eu vi muito interesse da parte deles, que eles não recebem isso de outro lugar. Para que né? o conselho veio também, isso, né? Isso. E o que o conselho busca? Busca Isso. A credibilidade, Que o legal, apoiar, eu o achei- ensinar. Eu estava junto com a Marina e em alguns momentos nós abordávamos esses profissionais de educação e apresentávamos a eles que o professor ele não tem que ficar só, digamos, focado na Uma questão, prioridade. Sim. na questão salarial. Salarial, porque Que nós quando sabemos que não é tão abordávamos boa, ele, né, a eles remuneração. perguntávamos justamente isso. Assim, não. A característica aqui é profissional. É você enquanto professor. É você enquanto um profissional. E aí apresentávamos o código de ética, Sim. dizendo que esse código de ética vai reger as relações do profissional com a instituição a qual ele pertence. Então nós fizemos ver a eles que nesse relacionamento o conselho tem que estar presente. Sim, isso foi Incluindo muito também legal. a parte dos benefícios, né? Que eu vi que muitos também gostaram de verificar os parceiros que nós temos e entender que tirar um pouco daquele peso, né? Porque a gente sabe que a vida acadêmica, não que ela é maçante, porque eu acredito que ela é prazerosa, mas ela é uma responsabilidade grande. Quando você está à frente de ensinar, você tem uma responsabilidade grande. Então eu acredito que muitos têm eu tenho muito esse interesse de buscar. E uma vez eu vi um vídeo de um professor na Ásia, que ele, no corredor, antes de ele entrar na sala de aula, dava para ver que ele estava exausto, e aí ele parava, ele fazia o treinamento do sorriso para iniciar a aula. Então, assim, com certeza ele estava cansado, porque professor, nós sabemos que muitos, eles não só têm aquele horário pouco, né? Tem professor que passa o dia dando aula. Jornada dupla E ele e é um alguns ser- e ele é ser jornada humano. tripla. Sim, e ele é ser Isso. humano, então o Professor de jornadas psicológico triplas. dele, né? Isso. Então eu vi o quanto ele entendeu a posição dele perante aos alunos, Sim. colocando o eu de lado. Então Que o que eu legal. quis Isso. também trazer para quem me parava e me perguntava sobre, é isso. Doutora Fernanda, deixa eu te fazer uma pergunta. Sobre as tecnologias apresentadas na feira em si, por outros stands que estivemos visitando. Qual que é que te chamou mais atenção, que você mais gostou? Assim, a que te mais chamou atenção. Não é... A que mais você falou, essa parte é interessante. Nós tivemos contato. Bom, minha área é socioemocional, né? Então, A sua área é difícil, porque toda palestra só fala de socioemocional. É verdade. Eu comecei a falar isso. Teve palestra que o palestrante falou 15, 20 vezes essa questão bastante. socioemocional. 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 Então, É, eu não falava tem, isso não antes tem. da pandemia Isso. já tínhamos implantado, né, as aulas de socioemocional antes mesmo de começar a falar na em escola, na sua socioemocional, escola. né? Isso. Então, eu já estava trabalhando com isso lá em 2018, 2019, né? Antes da pandemia. Agora estão todos falando sobre o socioemocional. Então, falando de tecnologia, que, assim, eu acho que a educação, ela não funciona sem ter a tecnologia, né? Nós vimos isso durante a pandemia. Lá, o que eu mais gostei foi a apresentação, né? De cientistas, pessoas novas, moças, assim, que acabavam de se formar, pessoas que, como nós, não tiveram tantas condições de estudo, mas
procurando a capacitação, elas foram bolsa e bolsa e bolsa. Então, a educação, ela não é uma coisa que você precisa ter dinheiro para conquistar. Você precisa ter vontade, né? E aquelas cientistas que me chamaram muita atenção, elas, engajadas, né, nesse propósito, elas buscaram a empresa delas na parte de tecnologia. E ali elas apresentaram para a gente um formato onde qualquer um pode fazer algo da área de tecnologia. Por exemplo, ela nos falou sobre um laboratório molhado, né? Então, quando fala em um laboratório, você imagina um ambiente todo, né, branco, higienizado, algo assim, todo mundo com EPI, né? E aí ela mostrou pra gente que uma simples cozinha pode ser um laboratório molhado, onde as crianças... Boa, doutora! As crianças, né, colocavam ali a mãozinha na massa e iam fazer uma química, que era um brigadeiro, né? Então, qualquer pessoa pode ser um cientista, pode mostrar para os seus alunos que é possível numa cozinha, pode ser na cozinha de casa, pode ser numa sala como esta. A gente está aqui amparado por tecnologia, mas em momentos muito mais simples, como numa panela ali misturando chocolate com leite condensado, a gente está fazendo ali ciência. Deixa eu ir. E o que você achou? O que o senhor achou? Bom, eu sou ligado à área numérica, na área matemática, de números, a área lógica. E o que me chamou a atenção foi um instante onde eu, conversando com algumas apresentadoras que estavam lá, também moças novas, etc., cientistas, e elas falaram, esse software nós desenvolvemos através do formulário Google. Nós enviamos para a escola, as pessoas respondem, os alunos respondem, depois ele dá gráficos mostrando aonde que tem que ser trabalhado nas escolas alguns setores. Por exemplo, conteúdo, os alunos estão entendendo o conteúdo, atividade física. Então, depois disso, elas fazem uma consultoria na escola e apresentam para a escola os resultados e indicam o que deve ser feito. Por exemplo, treinamentos de professores. Então, eles vão aferir. Elas montaram toda uma estrutura numérica, uma estrutura de análise numérica para poder apresentar aonde a escola está falhando, segundo o ponto de vista dos alunos, dos professores e também da parte estrutural. Da parte estrutural. Legal, muito bacana, bom, gostei. Bacana. Uma das coisas que me chamou assim, que eu gostei, já vou falar, eu vou falar em termos de por conta de vestibular, por conta de Enem, que faz a diferença, foi o corretor das redações. Eu acho que o computador entender a caligrafia do aluno, a técnica do computador entender a caligrafia do aluno, que muitas vezes os professores não conseguem identificar o que está escrito. E aí aquele programa que corrige o texto, te mostra onde errou e te dá, inclusive, uma opinião. Se você tivesse colocado isso aqui, seria legal. Eu acho que... eu acho que porque é cadastrada uma resposta única. E a partir do momento que essa resposta única é cadastrada, o computador ele vai buscar palavras naquela frase que possam estar na resposta única. Mas ele consegue corrigir a prova, marcando a redação, por exemplo. Ele é um corretor de redação. Com a caligrafia garranchal da pessoa, independente da caligrafia, ele consegue ler aquela redação e consegue apontar onde está a pontuação errada, se tem pontuação errada, se os sinônimos, se está errado, se o verbo está errado, se você colocou qual ele sugere também, ele sugere as competências e habilidades que o aluno tem que desenvolver. Isso e aí existe isso aí, a sugestão de quais são as competências, o que precisa trabalhar naquele aluno para ele poder fazer a melhor redação. E a redação hoje é o que pesa no Enem. Isso. É uma coisa que pesa no Enem. Então, o equipamento é um software que veio fazer a diferença.
Sim. Porque nos dias de hoje, crianças, caligrafias são cada dia pior, né? Sim. Então, cada dia pior. As caligrafias estão piorando cada dia mais. Só para relembrar aqui, né? O Conselho Federal de Educadores e Pedagogos, nós estamos buscando parcerias também, Brasil inteiro. E eu achei muito interessante que tinha escolas, por exemplo, tinha escolas do Ceará que não tinham conhecimento, tinha escolas de Brasil inteiro, né? Tinha escola de Tocantins, e nós temos unidade em Tocantins, lá nós temos a professora Vitória em Tocantins, né? E, então, nós percebemos que assim, que nós não estamos desenvolvendo um trabalho Regional. Direcional. Então, nós vamos agora, a partir de agora, nós vamos fazer assim, nós vamos buscar mais parceiros, mais parcerias, porque todas as empresas lá quiseram fazer parceria conosco. Várias pessoas no evento com muito interesse em fechar parceria. Inclusive parcerias também até com o sindicato das empresas, das escolas particulares, Faculdades também. Das faculdades também. Sim. Então, muitas faculdades querendo fazer a parceria conosco, e os escritórios, as empresas que estavam lá, todas querendo parceria com o Conselho. Isso foi muito legal para o Conselho, na verdade. Foi um momento que nós podemos participar. Quero mandar um abraço aqui também para o pessoal do Belém do Pará, né? Vamos mandar um abraço aqui, professor, pro Jean Lobato. O Jean Lobato. Jean Lobato é das Pepa. Nós vamos mandar um abraço aqui. Ele é candidato agora, a gente não sei se pode falar, mas ele é candidato a deputado estadual, a esposa federal. Mas ele busca lá também, cada dia mais crescer o engajamento dos profissionais da área da educação. Sim. Então é importante a gente saber que cada lugar tem alguém que tem interesse em crescer, fazer com que a educação ela melhore cada dia mais. Então isso eu acho importante, né? Que é o crescimento, envolvimento das pessoas. Tivemos lá muitas diretoras, coordenadoras, e que não tinha conhecimento. Não tinha, que quando falava, nossa, agora nós temos um amparo. Agora sim, nós temos alguém que dá um suporte, e nós estamos prontos para dar o suporte. Sim. No Espírito Santo, por exemplo, você é um professor do Espírito Santo, um pedagogo lá, vai na faculdade do professor, onde o professor trabalha, ou ele vai na sala do próprio Cefep lá, ele tem o suporte lá que precisa, né? Sim, Se ele precisar de uma cópia, precisa de um suporte no trabalho, precisa de muitas vezes o professor está fazendo, você está tendo que fazer um TCC, por exemplo, e você começa a apanhar naquilo. E você precisa de uma ajuda, não só do seu orientador, mas você precisa de um parecer de um colega. E dentro do conselho você consegue encontrar. Você vai adquirir isso. Você vai adquirir isso. O quê? Você vai adquirir parceiros que tenham expertise naquele conhecimento daquele tema, que você pode, às vezes, né, ele não vai te dar um documento, mas ele vai te dar um norte, vai te guiar, vai falar, olha, segue por esse lado aqui que você vai. Então nós estamos querendo, inclusive, colocar agora um dos temas que a gente está querendo fazer agora, essa aula que nós estamos querendo dar, que nós estávamos conversando, sobre TCC, né? Isso aí. O conselho interferir, como fazer o TCC, isso como aí. a pessoa iniciar o meio, né? Essa parte é interessante. O que a senhora acha? Eu acho essencial isso, né? Porque não é fácil a gente fazer uma monografia, uma tese, e aí tendo um apoio, né? Porque vocês podem procurar os profissionais do conselho e ter um suporte, né? Óbvio que ninguém vai fazer aquele material, mas dar o roteiro, as instruções, um apoio, né? Doutora, Ajudar, a metodologia com base na ABNT hoje é uma grande complexidade. E por que disso? Porque determinadas instituições de ensino superior, por exemplo, algumas universidades, eles admitem
que você possa usar a BNT, mas tem algumas especificidades daquela instituição. A maioria coloca algo próprio, né? Algo próprio, Ou é totalmente justamente impróprio, né? isso Porque, por que nós exemplo, estamos a falando. USP não usa nada da Isso. BNT. Você pega uma instituição de ensino superior que segue a BNT, mas tem algumas coisinhas, por exemplo, o resumo, você não vai usar lá 200 palavras. Você só vai poder botar 150. Então, foge do padrão ABNT. Então, isso a gente vê com relação a parágrafo, a gente vê com relação a referências bibliográficas. Nós podemos ver em diversas áreas da ABNT que não são usadas integralmente. Então, são regras específicas de cada instituição de ensino. Que a ABNT, inclusive, ela dá essa abertura. Sim, por isso que eu falo para todos os educadores, todos os pedagogos, eu sempre, nas minhas reuniões, eu falo para eles que eu falo com quem eu converso, eu sempre falo, é importante você dar continuidade na educação. É importante você querer fazer. Tem uma pós-graduação, eu já tenho pós-graduação. Bom, faça outra. É uma extensão, a pós-graduação é a extensão do seu conhecimento. Sim. Então faça outra. Terminou aquela, faz outra. Por quê? Porque é uma sequência lógica do estudo. Por quê? Porque você tem, além disso aí, você está se atualizando. Sim. Você está se atualizando. Eu vi citações aí, por exemplo, de uma cartilha que usou na minha época, usou na sua época e usou, não sei se usou na dela. Era o método abelhinha, não, né? Não, mas era cartilha Caminho Suave. Caminho Suave. Nossa. Caminho Suave. Isso mas, aí doutor, na década de... Isso é década de 70. 70. 70. Então, Caminho Suave. Então, o que acontece? Quando citam Caminho Suave, eu até dou risada. Por quê? Porque foi o início. A percussora. A gente fala em método fônico. Método fônico, meu Deus. Hoje você tem um aplicativo que chama Google, e aí a criança sabe mais que o professor às vezes, mas é o que você falou hoje, quando você deu aquela entrevista para a Giovana. Você falou uma coisa séria. Uma coisa é você saber a pesquisa, você ter conhecimento da pesquisa. Outra coisa é você estudar e ter conhecimento. Isso aí, a informação. É a diferença, a informação tem um monte. Deixa eu só ilustrar isso aí, doutor. Deixa eu só ilustrar isso aí. Lá no Espírito Santo, nós tivemos um caso bastante emblemático. Inclusive está na internet esse caso. Uma criança de 4 anos... ele foi levado para a educação infantil e ele chegava na educação infantil e ele não falava nada. E a mãe, com aquela dificuldade toda, viu que a criança com 4 anos já não falava nada, ela levou para o fonoaudiólogo. E ele chegou lá, ouviu, conversou com a criança e a criança... Sabe o que aconteceu? A criança, de tanto usar Google, de tanto usar tablet, a criança trocou a matriz da linguagem dela. Ela só falava em inglês. Uma criança com 4 anos. Ela não entendia o que a mãe dela e o pai dela falavam em português. Porque de tanto usar a tecnologia e o inglês, ela formatou como primeira língua dela. E quando a professora, quando a psicóloga ela falou, ele respondeu. Eu também, eu vi essa matéria também. Eu achei isso incrível. Eu falei, como pode, né? O quê? A mente, quando ela conversou em inglês, ele respondeu. Tanto que os pais, eles ficaram perplexos. Como que você conseguiu fazer? Como que a criança de 4 anos fala inglês fluente? Você vê, né? A mente, como a mente da criança, ela recebe informação e guarda e adota, assim, pra vida dela. É uma criança com altas habilidades, né? Não é um padrão. Do autodesenvolver da criança. Isso aí. O que eu sei é que mas isso aí foi do 0 aos 7 anos, né? Mas isso aí foi, na verdade, a criança estava com... Na verdade, o pai não cuidou dessa criança, né? Soltou o tablet na mão dela. Não teve a comunicação o celular, real, não teve a comunicação que deveria. Então, ele entendeu que o que dava a parte da atenção dele era o que ele ouvia diariamente. É isso aí. Que os pais não faziam. Cantava em inglês, falava em inglês, respondia em inglês. Em contrapartida, em questão do idioma, maravilha, porque ele já adotou antes mesmo de começar um curso, de começar a falar. Isso.
Porém, questão de Ele pai e adotou como filho, né, primeiro você idioma. perde aquela conexão. A não ao ser meu que o pai ver. aprende, depois. vai aprender o inglês, senão não comunica com meu filho. Não, ele não vai falar comigo. É complicado. Mas foi muito legal essa parada que nós fizemos aqui agora, muito importante. Quero aproveitar aqui, deixar um abraço aqui para a professora Vitória Tocantins, Josivan, professor Josivan também, da cidade de Crato, no Ceará, é uma pessoa que representa o conselho lá em Crato. Professor Juscelio também. Juscelio, que esteve conosco em Brasília. Isso, esteve conosco em Brasília, no Ministério Público do Trabalho. O professor Juscelio, que representa o conselho também em Petrolina. Né? Ele é o representante de Pernambuco. E também deixar um abraço também ao professor Ney, de Minas Gerais, que é uma pessoa também muito bacana, legal. Né? Também o professor Leonardo, que está representando aí o estado do Paraná também, o professor Leonardo, que é ele trabalha numa empresa, mas está representando o conselho também. E a todos vocês que estiverem assistindo, espero que o Nassau também, em Manaus, né? O Nassau, as professoras de Manaus, são pessoas que nós gostamos muito. Sim. E que agora nós estaremos ativos aí todos os dias participando do podcast, quer aqui no estúdio ou quer na plataforma, no Meet. Nós vamos uma live, vamos participar. De mais feiras, se tiver, de educação. E outra, todas as feiras de educação, o conselho tem que estar presente e vamos nos fazer presente. Agora, nós devemos mudar o nosso jeito de abordagem e nós devemos alterar o jeito que eles entendam. O conselho hoje nós temos mais de 2.000 praças de diversão. Ei, doutor. Hoje nós temos um clube de férias maravilhoso. São 2.000 pontos de férias para os professores. Deixa eu fazer só uma inserção. Deixa eu fazer só uma inserção. A maioria das pessoas que nós abordamos e apresentamos o conselho, eles sempre nos abordavam dizendo quanto eu tenho que pagar, isso é obrigatório. E nós falamos para eles, isso aqui é uma contribuição que você vai receber de volta em cursos e qualificação profissional. Então deixa claro que o conselho ele não obriga ninguém a pagar. E você vai realizar uma contribuição. E essa contribuição, ela é voluntária, é espontânea. Nós emitimos um documento, mas é emitido um documento, porque, claro, o conselho, participamos da feira, por exemplo. Nós fechamos agora a prestação de contas da feira, tem um gasto. Você quer colocar um stand para participar, para você divulgar, você tem um custo. Você tem um funcionário, tem um custo, você tem emissão de carteira, você tem um custo, você tem que postagem no correio, você tem outro custo, fazer a checagem de documentação, custo. Você precisa do papel, precisa da impressora, tudo isso gera custo. E não funciona se não tiver... nós não temos ajuda do poder público e de hipótese alguma, nós não temos subsídios públicos, não existe verba pública, é instituição privativa, então não existe verba pública, existe a verba das contribuições que cada um dos nossos inscritos, associados, participam. Agora eu quero que também todos os associados que estiverem nos assistindo, que lembre de mandar matérias para nós colocarmos nos boletins. Isso, nos boletins. Faz diferença, pessoal. Eu vou falar uma coisa, olha, faz diferença. Sabe quando que faz diferença? Quando você apresenta, você vai fazer um credenciamento no MEC. Você vai fazer um credenciamento no MEC, aquela postagem que você fez naquele boletim, aquele título que você escreveu, o que você escreveu, ela serve para publicações. Vai pro currículo. Publicação. Ela é uma publicação. Isso faz aí. diferença no LinkedIn, Faz uma diferença para você. Então, é interessante que todas as pessoas que somos inscritos no conselho, todos nós, né, que somos inscritos no conselho, mande aqui, ó, por favor, publique isso para mim, ó, manda. Nós vamos colocar no corretor de texto, óbvio, estamos analisando, vamos analisar e publicaremos no boletim. Sim. Porque faz a diferença para você. Pode não fazer hoje, mas lá na frente vai servir para você. Eu estou falando que nós vamos fazer um credenciamento de uma faculdade e
a pergunta do avaliador Sim. professor, tudo bem com o senhor? Professor, tudo bem? O senhor tem alguma publicação? Ele simplesmente falou, não. Eu falei, olha que pecado. O próximo professor que ia falar, ia se manifestar, o senhor tem alguma publicação? Ele puxou 2 boletins do Cefep e falou, olha, eu tenho, tá aqui, vou mostrar pro senhor, eu não sei se juntaram ali, mas tá aqui. Mas tá aqui também, ó, eu fiz constar aqui que eu tenho aqui, tá aqui, mostrou os boletins. E aquilo foi recebido com parabéns. Inclusive Eles o professor Leopoldino já teve boletim postado com a matéria que ele viu. Matéria que ele encaminhou. Sim. Os presidentes normalmente sempre mandam o material, né? Mas nós gostaríamos que Temos aqueles muitos que profissionais inscritos, O pessoal da inscritos, diretoria, os pra poder inscritos. mandar. nós Sim. queríamos que os inscritos, as pessoas entrassem em contato Isso. conosco, encaminhassem as suas matérias. Olha, eu discuto um tema, esse tema meu é referente a esse ponto, o meu ponto de vista é esse, eu acho que isso deve agregar à educação, vamos levar isso ao conhecimento. Por Isso quê? aí. Quando você traz aqui para nós, você levou um problema para debater, para acontecer isso aqui, ó. Isso aí. Para acontecer esse debate aqui, para discutir o tema. E eu acho que o tema hoje dentro da educação, hoje o forte é a neuropsicopedagogia, né? Eu acho que o pedagogo hoje ele tem que fazer uma pós-graduação em neuropsicopedagogia. Por quê? Porque pós-pandemia, já antes da pandemia já surgia... A neurociência foi muito comentada lá nas palestras. Sim. Neurociência. Por quê? A neurociência, por quê? A Porque neuropedagogia porque é a neurociência aplicada à à educação. Isso. a neuropsicopedagogia é a neurociência aplicada na educação. Então, acontece. É interessante que façam. O Conselho fez parceria com algumas faculdades e estão disponibilizando para os associados presencial, tá? Ela tem a parte dela que ele é um ensino tipo Híbrido. flex, híbrido. Isso. Eles têm os encontros presenciais que acontecem também através de plataformas, também presencial na própria faculdade, quem estiver próximo à unidade da faculdade, ou próximo ao conselho da região, que pode procurar, ou ele entra também, solicita aqui na inscrição que ele faz, ele participa através da sala de aula, ele vai ter um encontro presencial. Então, a importância que tem fazer esse curso. Por quê? Porque hoje nós temos crianças nas escolas, é muita gente que está vindo com problema. Não é que lá atrás não tinha problema, tínhamos problemas lá atrás. Os problemas hoje aumentou por causa da quantidade da população. A população aumenta, cada dia aumenta mais. E quanto mais aumenta a população, aumenta também os problemas. Sim. Então, junto com isso, vem os problemas. E os problemas hoje são detectáveis. Porque antigamente não detectava. Mas, doutor, é difícil hoje você olhar para alunos, para crianças, para jovens e adolescentes e ver esta população com doenças de gente adulto, estresse traumático, ver com síndromes, é difícil. Você tem que estar muito bem preparado enquanto docente, enquanto professor, para que você possa detectar isso. E o que a gente está vendo hoje é que os professores também estão passando por estes caminhos. Então, para que possa ser detectado, não é só a sala de aula, precisa-se também de um apoio. Precisam de um apoio. Então é isso aí, gente. Eu acho que nós devemos divulgar isso mais, nós devemos pegar assim, forte na expressão auxílio, porque muitas faculdades e universidades cobram caro demais, então tem a parceria com o Conselho. Essa parceria com o Conselho é muito importante, porque são encontros presenciais, mas com foco ligado à educação, no aprimoramento dos inscritos pedagogos, de todos os pedagogos. Então, vai gastar horrores? Não, vai gastar pouquinho, mas vai ter lá a condição de fazer. Tem condições de fazer especialização. E eu acho que é interessante para cada profissional, para os Esse profissionais. é um dos benefícios dos nossos associados, né? Os descontos nas universidades, faculdades parceiras, né? Isso aí. Nós temos as faculdades parceiras e a gente tem um desconto assim
visível, plausível e muito bom. Embora várias universidades aí tenham feito aí muitas publicidades de cursos, enfim, mas nada que leva o conselho junto. E quando leva o conselho junto, a gente tem a chancela. Nós temos a chancela, nós temos a participação dentro do curso, que é o quê? Verificar se realmente está atingindo o aprendizado. Não adianta ter o diploma, tá? A certificação. Você já formou, você já é graduado. A pós-graduação é um complemento. Quando você faz uma segunda pós-graduação, vai agregar no seu Lattes? Vai agregar no seu currículo Lattes. Porém, não é o papel só, é o conhecimento. Então, é o ideal que participe para o conhecimento, agregar conhecimento, porque assim vai ficar mais fácil de trabalhar. Foi legal esse podcast, esse bate-papo nosso, foi muito interessante, né? Pós um evento desse como 17ª exposição. Crescer, né? Crescer. E feira educacional. Feira educacional. Feira educacional. Então, parabéns, pessoal que organizou, Herbert, parabéns, eles estão de parabéns, são parceiros, eles estão de parabéns com um evento dessa magnitude. Acredito que cada dia a tendência é aumentar, e a tendência é ser cada dia maior. E então, de parabéns a todos, e parabéns a vocês todos que trabalharam, a todos, a presidente de São Paulo, gostaria de agradecer, presidente do Espírito Santo. Eu gostaria que a senhora, dentro do Conselho do Regional do Estado de São Paulo, a senhora reunisse com os conselheiros para que discutisse esses temas, essas parcerias, esse novo pessoal que está chegando, que agora o Jefferson, o professor Jefferson também está cuidando do Vale do Paraíba, né? Vale do Paraíba, São José dos Campos, Taubaté, ele cuida de Taubaté, São José dos Campos, até Ubatuba é a parte que o professor Jefferson está cuidando. E está pegando ali a parte de Campos do Jordão, enfim, essa região aí. E é interessante que os conselheiros se reúnam e fazer acontecer. Da mesma sorte, o Espírito Santo também. Reúna com os conselheiros, reúna com a equipe da sua diretoria, faça uma reunião com todos, e eu vou me reunir com todos os presidentes de todos os estados, e nós vamos fazer um grande congresso, se Deus quiser, e vai dar tudo certo. Estamos crescendo. Estamos crescendo. Estamos no rumo certo. Não é verdade? Sim. E aproveitando, né, pedir para nos seguirem no Instagram. Nosso Instagram é Cefep Oficial. E a nossa página é cefep.org.br para poder saber mais. Ok, tá bom, é isso aí. Sigam no Instagram, fazer igual o Paulinho Gogó, né? Até o Twitch. Mas faz parte, né? Tem o... Siga no Instagram, no Facebook. Compartilhe também o link, inclusive, desse bate-papo aqui, desse podcast, que deve acontecer toda semana, pelo menos uma vez por semana ou duas. Um podcast, ou então mesmo uma livezinha, fazendo uma live, porque nós vamos poder chamar todos os presidentes de todos os estados para participar conosco aqui. Mas hoje foi assim, foi referente à nossa participação ativa na feira, no 17º encontro. Falando de educação 5.0 já, hein, pessoal? Não é mais nem 4.0, é 5.0. Educação 5.0, bem lembrado. Eu tenho uma palestra sobre isso. Já estamos com uma palestrante aqui. Já temos uma palestra para falar, educação 5.0. Então, nós temos que verificar que a educação, ela está sofrendo mudanças, está sofrendo mudanças, e nós estamos acompanhando essas mudanças. Então, eu gostaria de deixar um abraço a cada uma das pessoas que passaram no stand do Cefep, deixar um abraço a cada um que assistir esse podcast, né, que nós vamos disponibilizar esse podcast, nós vamos todos vamos encaminhar depois o link dele para todos, para que todos possam participar. E agradecer aí, ficou legal, foi bom, foi bom, muito obrigado, Marina, muito obrigado, Maísa. Pessoal, foco ali, ó, Maísa, quando vocês ligam no Cefep, Maísa tá ali, Marina está aqui ao meu lado aqui, doutora Fernanda também, tá aqui o professor Leovini, que é o professor Leopoldino. Lá do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Isso. E estamos sempre à disposição, o conselho está sempre à disposição. Parabéns a todos. Muito obrigado, muito obrigado a